Meus pais viajaram para Londres e me deixaram sozinha com apenas R$ 100. Você já tem 19 anos, não atrapalhe nossa vida. Mas quando eles voltaram, tiveram uma grande surpresa. Não pode ser. Você já tem 19 anos, Maria. Não atrapalhe nossa vida. Essas foram as últimas palavras que minha mãe disse antes de entrar no táxi. Eu estava parada na calçada com uma mochila nas costas e uma nota de R$ 100 amassada na mão, assistindo o carro amarelo desaparecer na esquina. Era o dia do meu aniversário de 19 anos. Mas deixa eu voltar um pouco para você entender como eu cheguei nesse momento. Naquela manhã, acordei com um barulho estranho vindo do corredor. Eram malas sendo arrastadas pelo chão. Levantei da cama ainda sonolenta e fui ver o que estava acontecendo. Encontrei meus pais no quarto deles, arrumando roupas em 2 malas enormes. Mãe, o que está acontecendo? Perguntei, esfregando os olhos. Ela nem olhou para mim, continuou dobrando suas blusas com aquela expressão fria que eu conhecia tão bem. Estamos viajando, respondeu secamente. 3 meses no exterior. Seu pai finalmente conseguiu as férias que merecia. Meu coração disparou. 3 meses. Eu nem sabia dessa viagem. E eu? Vocês não me contaram nada. Meu pai apareceu na porta do banheiro fazendo a barba. Você já é adulta, Maria. Não precisamos da sua autorização para viajar. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Era meu aniversário. 19 anos. E eles estavam me deixando para trás como se eu fosse um móvel velho que não cabia mais na decoração. Mas e a casa? E as contas? Como eu vou... Sobre isso. Minha mãe me interrompeu, finalmente me olhando. Alugamos a casa para um casal de estrangeiros. Eles vão ficar aqui durante nossa viagem. Pagaram adiantado e muito bem, por sinal. O chão pareceu sumir debaixo dos meus pés. Como assim alugaram a casa? E onde eu vou ficar? Meu pai deu de ombros enquanto guardava o aparelho de barbear. Você tem 19 anos, filha. Está na hora de aprender a se virar. Quando eu tinha sua idade, já trabalhava e pagava minhas próprias contas. Mas vocês nunca me deixaram trabalhar. Vocês sempre disseram que eu tinha que focar nos estudos. Minha mãe suspirou, como se eu estivesse sendo dramática demais. Pois agora você pode trabalhar à vontade. Aqui, ela abriu a bolsa e tirou uma nota de R$ 100. Isso deve ser suficiente até você arrumar alguma coisa. R$ 100. Meus pais estavam me expulsando de casa no dia do meu aniversário com R$ 100 no bolso. Mãe, por favor, minha voz falhou e as lágrimas começaram a escorrer. Me levem junto. Eu não atrapalho. Eu fico quieta, Maria, não seja infantil, meu pai disse enquanto fechava a mala. Essa viagem é para nós dois. Precisamos de um tempo como casal, sem preocupações. Você vai ficar bem. Sem preocupações? Eu sou preocupação para vocês? Nenhum dos dois respondeu. O silêncio foi mais doloroso que qualquer palavra. Passei as horas seguintes implorando, chorando, tentando fazê-los mudar de ideia, mas era como falar com 2 paredes. Eles já tinham decidido. Eu não fazia parte dos planos deles. Quando o táxi chegou, tentei uma última vez. Por favor. Segurei o braço da minha mãe. Pelo menos me deixem ficar até eu encontrar um lugar. 1 semana. Só 1 semana. Ela se soltou do meu braço com um movimento brusco. Os inquilinos chegam hoje à tarde, Maria. Já está tudo combinado. Não podemos mudar agora. Você já tem 19 anos. Meu pai repetiu, colocando as malas no porta-malas. Não atrapalhe nossa vida. Então eles entraram no táxi. Minha mãe acenou uma vez. Um gesto mecânico, sem emoção. Meu pai nem olhou para trás. O carro arrancou. E eu fiquei ali, parada na calçada, com o coração em pedaços. Voltei para dentro em estado de choque. Olhei para o meu quarto, para as paredes que tinham me visto crescer, para a cama onde eu dormia desde criança. Em poucas horas, nada daquilo seria mais meu. Peguei minha mochila e comecei a colocar o que podia. Algumas roupas, meus documentos, o carregador do celular, uma foto antiga que eu tinha guardada. Não cabia muita coisa. Minha vida inteira tinha que caber em uma mochila. No começo da tarde, a campainha tocou. Era o casal de inquilinos. 2 estrangeiros simpáticos que não faziam ideia do drama que estavam presenciando. Você é a filha? A mulher perguntou com um sotaque carregado. Seus pais disseram que você já tinha saído. Engoli o choro e forcei um sorriso. Estou saindo agora mesmo.
Passei por eles, atravessei o portão e olhei para a casa uma última vez. A casa onde eu nasci. A casa onde eu cresci achando que era amada. A casa que agora pertencia a estranhos. Comecei a andar sem rumo. Não tinha para onde ir. Não tinha amigos próximos o suficiente para pedir abrigo. Não tinha parentes na cidade. Meus pais tinham se afastado de toda a família há anos por causa de brigas que eu nem entendia direito. O sol foi se pondo e o medo foi crescendo. R$100. Era tudo o que eu tinha. Não dava para pagar um hotel, nem um quarto de pensão por mais de 1 ou 2 noites. E depois? O que eu faria depois? Andei até uma praça que ficava perto do centro. Tinha alguns bancos de madeira debaixo de árvores grandes. Sentei em um deles e finalmente deixei o choro sair. Chorei por horas. Chorei pelo abandono, pela traição, pela dor de descobrir que as pessoas que deveriam me proteger eram as mesmas que me jogaram no mundo sem piedade. Quando a noite chegou de vez, me encolhi no banco, abraçada à minha mochila. O frio entrava pelos ossos. O medo não me deixava dormir. Cada barulho me assustava. Cada sombra parecia uma ameaça. Ali, naquele banco de praça, no dia do meu aniversário de 19 anos, eu entendi que estava completamente sozinha no mundo. E eu não fazia ideia de que aquela seria a pior e a melhor coisa que já tinha me acontecido. Aquela foi a noite mais longa da minha vida. Cada minuto parecia 1 hora. O frio era tão intenso que meus dentes batiam sem parar. Eu me encolhia no banco, tentando me cobrir com a única blusa de frio que tinha na mochila, mas não adiantava muito. O vento atravessava o tecido fino como se ele nem existisse. Não consegui dormir de verdade. Cochilava por alguns minutos e acordava assustada com qualquer barulho. Um cachorro latindo ao longe. Passos na calçada. O barulho de um carro passando. Tudo me dava medo. Eu nunca tinha me sentido tão vulnerável em toda a minha vida. Chorei a noite inteira. Chorei de frio, de medo, de raiva, de tristeza. Chorei pensando nos meus pais, que naquele momento provavelmente estavam em um avião confortável, tomando champanhe e comemorando as férias dos sonhos. Enquanto eu, a filha deles, estava jogada em um banco de praça como se não valesse nada. Quando o sol começou a nascer, eu estava exausta. Meu corpo doía, meus olhos ardiam e meu estômago roncava de fome. Não tinha comido nada desde a manhã anterior. Com os R$100 eu precisava ser muito cuidadosa. Não podia gastar tudo de uma vez. Sentei no banco e fiquei olhando o movimento da praça aumentar aos poucos. Pessoas passavam apressadas, indo para o trabalho, para a escola, para suas vidas normais. Ninguém olhava para mim. Eu era invisível. E então que eu vi uma senhora se aproximando. Ela devia ter uns 70 anos. Talvez um pouco mais. Tinha os cabelos brancos presos em um coque. Usava um vestido florido simples e carregava uma sacola de feira. Caminhava devagar, com passos curtos, mas tinha algo no olhar dela que chamou minha atenção. Uma gentileza que eu não via há muito tempo. Ela parou na minha frente e me olhou por alguns segundos. "Você dormiu aqui, minha filha?" Tentei responder, mas a voz não saiu. Apenas balancei a cabeça, confirmando. "Há quanto tempo está na rua?" "Desde ontem." Consegui murmurar. "Foi meu aniversário." A senhora suspirou e sentou ao meu lado no banco. Ficamos em silêncio por um momento. Ela não me olhava com pena, como eu esperava. Me olhava com algo diferente. Compreensão, talvez. "Meu nome é Carmen," ela disse. "E você?" "Maria." "Maria," ela repetiu, como se saboreasse o nome. Um nome bonito. Minha mãe se chamava Maria. Ela abriu a sacola de feira e tirou um pão fresco de dentro. "Toma. Você deve estar com fome." Aceitei o pão com as mãos tremendo. Não sei se era de frio ou de emoção. Aquele gesto simples, de uma completa estranha, me tocou mais do que qualquer coisa que meus pais tinham feito por mim nos últimos anos. Comi o pão em silêncio, enquanto Dona Carmen esperava pacientemente. Quando terminei, ela me fez a pergunta que mudaria minha vida para sempre. "Você tem para onde ir, Maria?" "Não," admiti, sentindo as lágrimas voltarem. "Meus pais viajaram e me deixaram para trás. Não tenho ninguém." Dona Carmen ficou pensativa por um momento. Depois, levantou do banco e estendeu a mão para mim. "Vem comigo. Tenho um quartinho nos fundos da minha casa. É simples, mas é limpo e quentinho. Você pode ficar lá." "Mas a senhora nem me conhece. E daí?" Ela sorriu.
Já fui jovem também. Já passei por momentos difíceis. Alguém me ajudou quando eu precisei. Agora é minha vez de ajudar. Aceitei a mão dela e a segui. Andamos por algumas ruas até chegar em uma casinha pequena, pintada de azul claro, com um jardim cheio de flores na frente. Era simples, mas tinha um ar acolhedor que me fez sentir segura pela primeira vez em dias. Só peço uma coisa em troca. Dona Carmen disse enquanto abria o portão. Me ajude com as tarefas da casa. Estou ficando velha. E algumas coisas já estão difíceis para mim. Claro! Respondi imediatamente. Faço o que a senhora precisar. O quartinho dos fundos era pequeno mesmo, mas para mim pareceu um palácio. Tinha uma cama de solteiro com lençóis limpos, uma cômoda antiga e uma janela que dava para o jardim. Era tudo o que eu precisava. Nos dias seguintes, me dediquei a ajudar Dona Carmen em tudo. Limpava a casa, lavava a louça, cuidava do jardim, ia à feira. Ela me tratava com um carinho que eu não conhecia. Conversávamos durante horas sobre a vida, sobre sonhos, sobre decepções. Foi em uma dessas conversas que eu notei uma máquina de costura antiga no canto da sala, coberta por um pano. A senhora costura? Perguntei curiosa. Costurava, ela respondeu com um sorriso nostálgico. Fui costureira a vida inteira. Fazia vestidos de noiva, roupas de festa, uniformes. Mas a vista já não ajuda mais. Faz anos que não uso essa máquina. A senhora me ensinaria? Dona Carmen me olhou surpresa. Você quer aprender a costurar? Quero. Preciso aprender a fazer alguma coisa. Não posso depender da senhora para sempre. Ela sorriu e foi até a máquina, tirando o pano que a cobria. A máquina era antiga, mas estava bem conservada. Dona Carmen passou a mão por ela com carinho, como quem reencontra uma velha amiga. Então vamos começar amanhã. E começamos. Dona Carmen era uma professora paciente, e eu, para minha própria surpresa, aprendi rápido, muito rápido. Minhas mãos pareciam ter sido feitas para aquele trabalho. Em poucos dias, eu já conseguia fazer costuras retas. Em 2 semanas, já fazia pequenos reparos em roupas. Em 1 mês, criei minha primeira peça do zero. Uma blusa simples, mas bem feita. Você tem talento, Maria, Dona Carmen disse, emocionada, quando viu a blusa pronta. Um talento natural. Nunca vi ninguém aprender tão rápido. Aquelas palavras me encheram de esperança. Pela primeira vez, eu sentia que podia ser boa em alguma coisa. Mas então, em uma noite chuvosa, Dona Carmen me chamou para conversar. Tinha algo diferente no olhar dela. Uma tristeza que ela tentava esconder. Maria, preciso te contar uma coisa. Ela começou segurando minhas mãos. Estou doente. É um câncer. Os médicos disseram que não tenho muito tempo. O mundo parou. Não podia ser. Não ela. Não a única pessoa que tinha me estendido a mão. Não chore, minha filha. Ela disse, enxugando minhas lágrimas. Eu já vivi muito. Tive uma vida boa. Mas antes de partir, quero deixar algo para você. Quero te ensinar tudo o que sei. Quero que você leve meu trabalho adiante. Abracei Dona Carmen com força, chorando no ombro dela. Eu prometo, sussurrei. Prometo que vou honrar tudo o que a senhora me ensinar. E assim, naquela casinha azul, minha verdadeira jornada começou. Os meses seguintes foram os mais intensos da minha vida. Dona Carmen me ensinou tudo. Cada técnica, cada truque, cada segredo que ela tinha aprendido em mais de 50 anos de profissão. Acordávamos cedo e passávamos o dia inteiro na máquina de costura. Ela sentava ao meu lado, guiando minhas mãos, corrigindo meus erros, me mostrando como transformar um pedaço de tecido em algo especial. O segredo não está só na costura, ela dizia. Está no amor que você coloca em cada peça. Quando você costura pensando em quem vai usar, a roupa ganha vida. Eu absorvia cada palavra como uma esponja. Não queria desperdiçar um segundo sequer do tempo que tínhamos juntas. Conforme fui melhorando, comecei a criar minhas próprias peças. Vestidos, saias, blusas. Usava retalhos de tecido que Dona Carmen tinha guardado ao longo dos anos. Cada criação era única, feita com cuidado e carinho. Você precisa mostrar seu trabalho para o mundo, Dona Carmen disse um dia, admirando um vestido que eu tinha acabado de terminar. Tem uma feira de artesanato aqui perto, aos sábados. Por que você não tenta vender suas peças lá?
A ideia me assustava. E se ninguém gostasse? E se eu fizesse papel de ridícula? E se não der certo? Perguntei insegura. E se der? Ela respondeu com: você nunca vai saber se não tentar. No sábado seguinte, peguei algumas peças e fui até a feira. Consegui um cantinho emprestado na barraca de uma senhora que vendia bordados. Estendi minhas roupas em uma arara improvisada e esperei, com o coração na mão. As primeiras horas foram difíceis. As pessoas passavam, olhavam, mas não paravam. Comecei a achar que Dona Carmen tinha se enganado sobre o meu talento. Mas então, uma moça parou na frente da arara. Ela olhou para um vestido amarelo que eu tinha feito, tocou o tecido, examinou a costura. Foi você que fez? Perguntou. Fui. Respondi nervosa. Está perfeito. Quanto custa? Eu nem tinha pensado em... Disse um valor baixo, com medo de assustar a cliente. Ela pagou na hora, sem pechinchar, e saiu feliz com o vestido. Aquela primeira venda mudou tudo. No resto do dia, vendi mais 3 peças. No sábado seguinte, vendi 5. No outro, 8. As pessoas começaram a me procurar, a pedir peças específicas, a encomendar roupas sob medida. Eu disse que você tinha talento. Dona Carmen repetia, orgulhosa, cada vez que eu chegava em casa com o dinheiro das vendas. O dinheiro que eu ganhava, investia em mais tecidos. Comprava materiais melhores, experimentava cores novas, criava modelos diferentes. Meu trabalho foi evoluindo a cada semana. Foi em uma dessas feiras que tudo mudou de patamar. Uma mulher elegante, de óculos escuros e bolsa de grife, parou na minha barraca. Ela olhou cada peça com atenção, tocou os tecidos, examinou os detalhes. Eu não sabia quem era, mas percebi que ela entendia de moda. Esse vestido verde, ela apontou. É lindo. Quero levar. Vendi o vestido e ela foi embora. Pensei que seria apenas mais uma cliente. 3 dias depois, meu celular começou a enlouquecer. Mensagens, ligações, notificações sem parar. Eu não entendia nada. Foi Dona Carmen quem descobriu o que estava acontecendo. Maria, vem ver isso. Ela me chamou, mostrando o celular dela. A mulher que tinha comprado meu vestido era uma influenciadora famosa. Milhões de seguidores. Ela tinha postado uma foto usando minha peça, elogiando o trabalho, dizendo que era a coisa mais linda que ela tinha visto em anos, e tinha marcado o meu perfil nas redes sociais. De um dia para o outro, eu tinha milhares de seguidores novos. Mensagens de pessoas de todo o país querendo comprar minhas roupas, pedidos que eu nem conseguia contar. O que eu faço agora? Perguntei para Dona Carmen, desesperada. Ela riu com os olhos brilhando. Agora você trabalha, minha filha. E mostra para o mundo do que você é capaz. Trabalhei como nunca. Dormia poucas horas. Passava o dia inteiro costurando, tentando dar conta dos pedidos. Dona Carmen me ajudava no que podia, mesmo com a saúde cada vez mais frágil. Mas o tempo dela estava acabando. Eu via nos olhos dela, na palidez do rosto, na fraqueza que aumentava a cada dia. Uma noite ela me chamou no quarto dela. Estava deitada na cama, coberta com um cobertor de crochê que ela mesma tinha feito há muitos anos. Senta aqui, Maria. Ela pediu com a voz fraca. Sentei na beirada da cama, segurando a mão dela. Estou muito orgulhosa de você, ela disse. Você é forte, mais forte do que imagina. Quando eu partir, quero que você continue. Não desista nunca. Não fala assim, pedi com lágrimas escorrendo. A senhora vai ficar boa. Ela sorriu, daquele jeito doce que só ela tinha. Não vou, minha filha. E está tudo bem. Eu tive uma vida boa, e nesses últimos meses, você me deu o maior presente que eu poderia receber. Você me deu uma filha. Dona Carmen faleceu 3 dias depois, dormindo. A dor que eu senti foi indescritível. Eu tinha perdido a única pessoa que realmente me amou. A única que acreditou em mim quando eu não tinha mais nada. No dia seguinte ao enterro, o advogado dela me procurou. Dona Carmen tinha deixado tudo para mim. A casa, a máquina de costura, os poucos móveis e uma carta. Abri a carta com as mãos tremendo. Maria, minha filha, você chegou na minha vida quando eu mais precisava de companhia. E me deu mais do que eu poderia pedir. Você foi a filha que eu nunca tive. Cuide dessa casa. Ela agora é sua. E continue costurando. Seu talento é um presente. Use ele para ajudar outras pessoas, assim como eu ajudei você.
Com amor eterno, Carmen. Chorei lendo aquela carta. Chorei por horas. Mas no meio da dor, fiz uma promessa. Ia honrar a memória de Dona Carmen. Ia fazer o nome dela orgulhoso. Transformei a casinha azul em um ateliê. Reformei, organizei, criei um espaço de trabalho profissional. E fiz questão de contratar outras jovens que estavam passando por dificuldades. Meninas que, assim como eu, tinham sido abandonadas pela vida. Dei a elas uma chance, um trabalho, uma oportunidade de recomeçar. O sucesso continuou crescendo. Revistas de moda queriam me entrevistar. Programas de televisão me convidavam. Meu nome começou a circular entre pessoas importantes. Em 2 meses, eu tinha juntado dinheiro suficiente para comprei um apartamento. Um lugar só meu, com vista para o mar. Um lugar onde ninguém nunca mais poderia me expulsar. Sentada na varanda do meu apartamento novo, olhando o pôr do sol no horizonte, pensei em como a vida tinha mudado. Há poucos meses eu estava dormindo em um banco de praça. Agora, eu era dona do meu próprio destino. E em breve, meus pais voltariam da viagem. Eles não faziam ideia do que os esperava. 3 meses se passaram desde aquele dia em que meus pais entraram no táxi e me deixaram para trás. 3 meses que pareceram 3 anos. 3 meses em que eu morri e renasci. 3 meses em que descobri quem eu realmente era e do que eu era capaz. Eu estava no meu ateliê, trabalhando em uma nova coleção, quando uma das meninas que trabalhava comigo veio me avisar. Maria, tem uma reportagem na televisão falando de você. Fui até a sala onde tínhamos uma televisão pequena. Era um programa da tarde, daqueles que passam histórias inspiradoras. E lá estava eu, na tela, em uma matéria sobre jovens empreendedoras que estavam transformando o mercado da moda. Maria começou do zero e em poucos meses construiu um negócio de sucesso, dizia a apresentadora. Suas peças são disputadas por celebridades e suas criações já viraram tendência nas redes sociais. As meninas do ateliê aplaudiram. Eu sorri, mas por dentro sentia uma mistura estranha de emoções. Orgulho, sim, mas também uma pontada de tristeza. Dona Carmen deveria estar ali para ver isso. Naquela mesma noite, meu celular tocou. Era um número desconhecido. Atendi sem pensar muito. Alô? Maria? Filha? É a mamãe. Meu sangue gelou. Aquela voz. A mesma voz que disse para eu não atrapalhar a vida deles. A mesma voz que me entregou R$100 e me jogou no mundo. O que você quer? Perguntei friamente. Que pergunta é essa, filha? Acabamos de voltar da viagem. Estou morrendo de saudade. A palavra soou falsa, ensaiada, ridícula. Saudades, repeti. Interessante, filha. Eu vi você na televisão. A voz dela mudou para um tom animado, quase eufórico. Não acreditei quando vi. Minha filha, famosa. Eu sempre soube que você tinha potencial. Sempre disse para o seu pai que você ia vencer na vida. Eu quase ri. Quase. Mas a raiva não deixou. Você disse isso? Engraçado. Porque eu me lembro muito bem do que você disse de verdade. Que eu já tinha 19 anos e precisava aprender a se virar. Ah, filha, você entendeu errado. Foi só um incentivo. A gente queria que você amadurecesse, ganhasse independência. E olha só, funcionou. A cara de pau era impressionante. Ela realmente acreditava que eu ia engolir aquela história. Funcionou, concordei, com ironia. Funcionou muito bem. Então, filha, precisamos nos ver, conversar, colocar o papo em dia. Onde você está morando agora? Em um apartamento. Em um apartamento. Que maravilha. Podemos ir te visitar? Não. O silêncio do outro lado da linha foi satisfatório. Como assim não? Não quero visitas. Estou ocupada. Mas Maria, somos seus pais. Precisamos conversar, resolver as coisas. Não temos nada para resolver. Tchau, mãe. Desliguei antes que ela pudesse responder. Meu coração batia forte, mas não de medo. De libertação. Pela primeira vez eu tinha dito não para ela. Pela primeira vez eu estava no controle. 2 dias depois, eu estava no ateliê quando uma das meninas veio me avisar. Maria, tem um homem lá fora querendo falar com você. Diz que é seu pai. Respirei fundo. Eu sabia que isso ia acontecer. Deixei ele entrar. Meu pai apareceu na porta do ateliê. Ele estava diferente, mais magro, mais abatido, com olheiras profundas.
A viagem dos sonhos aparentemente não tinha sido tão maravilhosa assim. Maria, ele disse, olhando ao redor, impressionado com o tamanho do ateliê, com as máquinas de costura, com as meninas trabalhando. Isso tudo é seu? É, respondi, sem me levantar da minha mesa. Posso ajudar em alguma coisa? Ele se aproximou, constrangido. Filha, preciso conversar com você. É importante. Então fala. Ele olhou para as outras meninas, desconfortável. Podemos conversar em particular? Pensei por um momento. Depois, me levantei e o levei até uma sala nos fundos. Fechei a porta e cruzei os braços. Pode falar. Meu pai suspirou, passou a mão pelo rosto, claramente nervoso. Filha, aconteceu uma coisa. A viagem, a gente gastou mais do que devia. Muito mais. E quando voltamos, as coisas estavam difíceis. Seu mãe e eu estamos sem dinheiro. Gastamos todas as nossas economias. Eu ouvi em silêncio, sem demonstrar nenhuma emoção. E o que isso tem a ver comigo? Maria, você é nossa filha. E agora você está bem de vida. A gente viu na televisão, nas revistas. Você tem dinheiro. Podia nos ajudar, emprestar um pouco até a gente se reerguer. Olhei nos olhos do meu pai. Os mesmos olhos que não olharam para trás quando o táxi arrancou. Os mesmos olhos que me viram chorar implorando para ficar e não se importaram. Deixa eu ver se eu entendi, disse calmamente. Vocês me abandonaram no dia do meu aniversário. Me deram R$100 e me mandaram me virar. Alugaram minha casa para estranhos. Viajaram por 3 meses sem se importar se eu estava viva ou morta. E agora que eu venci, vocês aparecem pedindo dinheiro? Meu pai abaixou a cabeça. Filha, a gente errou. Eu sei que errou, mas somos seus pais. Pais? Senti as lágrimas querendo sair, mas não deixei. Pais não abandonam os filhos. Pais não jogam os filhos na rua. Vocês não foram meus pais. Vocês foram 2 pessoas que moravam na mesma casa que eu. Maria, por favor, sabe o que vocês me ensinaram naquele dia? Interrompi. Me ensinaram a me virar sozinha. Me ensinaram que eu não podia contar com vocês. E eu aprendi a lição. Aprendi muito bem. Então agora, eu estou apenas seguindo o conselho de vocês, me virando sozinha. Sem vocês. Meu pai ficou em silêncio, sem saber o que dizer. Acho melhor você ir embora agora, disse, abrindo a porta da sala. Maria, não faz isso. Somos uma família. Família? Olhei para ele uma última vez. Minha família foi uma senhora de 70 anos que me encontrou em um banco de praça e me tratou como filha. Ela sim foi minha família. Vocês são apenas estranhos que eu costumava conhecer. Acompanhei meu pai até a porta do ateliê. Minha mãe estava esperando do lado de fora com a mesma expressão de desespero. Maria, filha, vamos conversar. Ela tentou. Não temos nada para conversar. Vocês fizeram a escolha de vocês há 3 meses. Agora eu estou fazendo a minha. E fechei a porta. Fiquei parada ali por um momento, ouvindo os passos dele se afastando. Depois, voltei para minha mesa de trabalho, onde um vestido pela metade me esperava. Uma das meninas se aproximou, preocupada. Você está bem, Maria? Olhei para ela e sorri. Um sorriso verdadeiro. Estou sim. Estou muito bem. Sentei na frente da máquina de costura de Dona Carmen e voltei a trabalhar. Lá fora, através da janela, vi meus pais se afastando pela calçada, de cabeça baixa, derrotados. Não senti prazer em vê-los assim. Não era isso que eu queria. Eu só queria paz. Queria construir minha vida sem carregar o peso de pessoas que nunca me valorizaram. Minha melhor resposta não foi gritar, nem humilhar, nem me rebaixar ao nível deles. Minha melhor resposta foi simplesmente vencer. Vencer sem precisar deles. Vencer apesar deles. E enquanto a máquina de costura cantava debaixo dos meus dedos, eu soube que Dona Carmen estava olhando por mim, de onde quer que ela estivesse. Orgulhosa, feliz, em paz, assim como eu finalmente estava.